né? Mas está havendo um processo de ascensão de qualquer maneira. Não quero discutir coisas menores, de detalhes conceituais, mas está havendo um processo de ascensão. E está havendo um aumento de acesso, por esse processo de aumento de fluxo de renda, de populações, pelo menos no mercado, e daí em diante. Quantos são, quantos não são, terá havido um aumento de 2001, 2002 para aqui, de 14 pontos percentuais na chamada classe média, entendendo como classe média aqueles que ganham de R$291 per capita por mês até 1.100 ou assim, 1.090 per capita por mês. Se considerarmos isso classe média, 52% da população brasileira está nessa categoria. Bom, isso vai dizer que vocês todos são classe alta. Logo, isso é forçado, né? Mas quando você olha, entretanto, de outro ângulo, como era antes, melhorou. Independentemente de se não é satisfatório. Então, você tem hoje, portanto, uma dinâmica social mais intensa, uma população que demanda, e demanda o quê? No início, demanda as coisas elementares. Com o tempo, nós vamos assistir, acho eu, um processo ligado com essa dinâmica populacional, que vai ser passar da quantidade à qualidade. E esse é o problema mais difícil. Pega a educação. Né? Dar acesso a 99%, 98% da população à escola, está bem. Mas que escola? Fica 4 horas por dia na escola? O que é que aprende lá? Né? E sem falar no conteúdo do ensino. Né? Então, isso aí é carência pura. Haverá novas demandas. A saúde, eu disse que tem o SUS, sim, não é verdade? É a fila, vai ver a televisão, é a fila do SUS, é um mau atendimento, não sei o quê. Então, provavelmente, a dinâmica que vai se abrir agora, para essas chamadas classes emergentes, com toda a imprecisão da expressão, é uma dinâmica de busca de melhor qualidade dos serviços. Não só quantidade, mas qualidade. De qualquer maneira, nós estamos assistindo um processo de alteração profunda no conjunto da sociedade brasileira, e isso é inegável e é positivo. E para nós podermos assegurar a continuidade desse processo, que é sempre essa a questão, nós temos que olhar adiante, o que nós vamos fazer. E aí é indiscutível, não só o que eu acabei de mencionar, que é uma trivialidade, mas que eu creio que as coisas importantes são simples, é que não só que a questão da agora por diante é mais qualidade do que quantidade, mas temos que entender também que essa nova sociedade, que é mais aberta, mais inclusiva, basta ver cota para negro, cota para cá, para lá, essas coisas todas estão tendo algum efeito, né? Hoje, ontem, no New York Times, tem um artigo, um editorial muito interessante sobre as cotas dos Estados Unidos, em que mostra que você tem pesquisas que falam a cota social. Ou seja, em vez de cota racial, tem que ter cota social. Mais ou menos. A cota social nos Estados Unidos não esgota o tema racial. No Brasil, eu já não sei, porque aqui, como os mais pobres são negros também, pode ser que haja uma superposição maior entre a cota social e a cota racial. Mas o importante é que tem que chamar a atenção que é preciso incentivar a mobilidade e é preciso incentivar a diminuição de diferenças em função de raça, então tem que incluir. E um mecanismo onde eu tenho que incluir, sem esquecer a necessidade da competição, da qualidade, etc. Vai ter que incluir mais gente no processo, e está havendo um processo de inclusão. Tudo bem. Está havendo essa inclusão, está essa dinâmica, nessa dinâmica provavelmente haverá essa demanda por melhor escola, etc. Continuidade do emprego, expansão do sistema econômico. Como? A sociedade do futuro é a sociedade do conhecimento. Isso aí é indiscutível. Se nós quisermos continuar um processo que permita, no futuro, dar emprego de relativa qualidade, incluir mais gente, mesmo tomando em consideração a possibilidade da dinâmica populacional ser favorável como é nesse momento, mesmo assim, nós vamos ter que fazer um tremendo esforço para entender o que significa, hoje em dia, a possibilidade de manter uma sociedade decente. Nós estamos muito aqui no Brasil imbuídos da ideia do produto interno bruto, PIB. Né? Quando o PIB não cresce, o presidente chora, e nós todos. Bom, é importante. E nós temos um problema difícil no Brasil, que nós tomamos os dados de mais longo prazo, de 93 a 2003, 2002
2003 a 2002, a nossa taxa média de crescimento no primeiro período foi de 3,3%, no segundo 3,8% ou 3,7%. É pouco, nosso crescimento é baixo. Tá? Para que nós possamos dar uma dinâmica de absorção maior e de oferta de fluxo de renda maior e responder a demandas de qualidade que vem por aí, nós precisamos ter mecanismos que permitam o crescimento. Não vamos exagerar. Passar de 3,5 para 4 já é uma vantagem enorme, cumulativamente. Só 5 é sonho. Não precisa ser o 7 da China, porque não temos bilhão de habitantes, nem excluídos, uma boa parte, é menos. Mas no mínimo 4 como média de longo prazo seria necessário criar condições para assegurar isso. Essas condições vão depender do conhecimento, basicamente. Porque vamos ter que desenvolver novas tecnologias, porque nós vamos ter que ter a capacidade de definir a nossa matriz energética de uma forma mais inteligente, que nós estamos fazendo atualmente. Onde temos um problema, não vou entrar nesses detalhes agora também, nós temos problemas aí pela frente, né? E porque nós vamos ter que também criar escolas que permitam às pessoas terem empregos bons no futuro. E isso tudo não vai ser fácil. Então, a nossa dinâmica populacional, que tem sido empurrado o país a trancos e parâmetros para frente, ou às vezes parado por causa da incapacidade de atender a demanda, e que agora começa a aparecer que nós temos mais condições de controlar a relação entre a população que cresce e deseja e a capacidade da economia, do governo e da sociedade de oferecer respostas. Isso não vai ser tão simples assim olhando para frente. Olhando para frente, nós temos que ter certos cuidados. Até porque, eu comecei falando antes que está tudo globalizado, está. Então hoje, nós temos que ver o que está acontecendo com os outros. E as expectativas vão ser criadas em função não só daquilo que existe aqui, mas do que existe lá fora também. E como hoje tudo funciona em rede, as próprias sociedades funcionam em rede, transmite com muita rapidez de uma rede para outra o que está acontecendo e o que se deseja. E é tal ponto que hoje é difícil, mesmo em termos absolutos, dizer, bom, tal país é desenvolvido, Estados Unidos, digamos, ou China. China e os Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo, mas mais na China do que nos Estados Unidos, as desigualdades são enormes. E há bolsões de miséria, de pobreza, cai lá. E, por outro lado, há bolsões de riqueza, cai lá como há no Brasil, como há em toda parte, e eles se comunicam todos. Hoje tudo está interligado, está tudo em rede. E, portanto, as demandas da sociedade vão estar afinadas, não com o passado, mas com o futuro. E as pessoas não vão querer só o que nós já demos, que querem mais, e o que está acontecendo na ponta. E nós temos que ter capacidades, primeiro, de entender o que está na ponta, e segundo, de poder oferecer aqui algo que seja na ponta. E isso depende de uma transformação profunda do nosso sistema educacional. Eu diria que para nós fazermos face às demandas que virão pela frente, em função de uma população que se urbanizou, que começa a ser mais alfabetizada, mais educada, né? E que tem direitos, que começa a ter consciência do que acontece no mundo, nós vamos ter que olhar com muita atenção, primeiro, o sistema educacional, segundo, a nossa infraestrutura, e terceiro, um esforço grande por mais igualdade. O sistema educacional, não é o caso de nós discutir a essa altura dos acontecimentos do sistema educacional aqui, mas ele vai ter que sofrer uma revolução de enormes proporções. Por quê? Porque aqui o acesso à escola generalizado foi recente. A criança vai para a escola e vem de famílias que às vezes não tiveram escolaridade. Às vezes entra na universidade, é o primeiro da família que entrou, porque o processo da dinâmica social é esse. Você vai na China, na Coreia, mesmo na Índia, também tem isso. Mas com uma diferença, a cultura tradicional, familiar, se manteve mais organizada do que aqui. Porque houve muita desorganização, desenraizamento. E não só as crianças aprendem umas certas coisas e lhes faltam outras, quando ela vai para casa, ela não tem as outras. A família não dá sustentação cultural equivalente ao que dá no Oriente, por exemplo, por tradição. Ou mesmo em países atrasados como a África, na medida em que se mantêm certas tradições antigas. Aqui não se mantém nada, tudo vira moderno, tudo é contemporâneo. Arrebenta o passado e o futuro não se sabe,
E o passado da família está deslocada. Isso faz uma demanda sobre a escola muito mais forte ainda. Porque é só a escola que pode dar, não só a técnica, mas a sociabilidade, os valores, para que essas pessoas se integrem numa sociedade decente e que avance mais e mais e mais. E acontece que muitas vezes o que nós ensinamos não é o que eles querem aprender mais, porque o mundo mudou, e eles têm internet, e tem o Google, que é a prova da existência de Deus, tem tudo lá. Então, vão lá no Google, né? E sabem manejar os aplicativos melhor muitas vezes dos professores, né? Não falar das famílias. E nesse caso, talvez as mulheres sabem mais que os homens, não sei porquê, mas sabem. Enfim, é uma situação complexa. Então você está começando a ter um processo difícil de lidar com ele, que é a evasão escolar por desinteresse. No passado, a evasão escolar se derivava da falta de meio de sustentação na escola, na família. Agora tem desinteresse, a pessoa não vai lá e não, isso não me adianta. Eu quero outra coisa, ou seja, os currículos têm que mudar. E nós somos muito tradicionais. Nós ensinamos muita coisa e aprendemos que não serve para nada. Se vocês quiserem, eu posso recitar um pedaço em latim do Cícero, que eu não sei o que quer dizer, mas eu sei decor. Né? Aprendi latim, 7 anos de latim. A Elza aprendeu mais, sabe? Bom, agora, tem muita coisa. Hoje eu vi um outro, só uma veja, um americano dizer, para que álgebra? Não se usa mais. Não sei se é verdade. Mas tem coisas que se aprendem que não se usam mais. E a gente insiste. Vou dar um exemplo mais banal ainda.